então sobre histologia na matéria citoplasma. Então vamos começar falando da membrana celular. A membrana celular é composta e formada pelo bicamada de fosfolipídios, pelas proteínas e pelo glicocálix. E quais que são as funções da membrana plasmática? A membrana plasmática mantém a integridade estrutural da célula, controla os movimentos das substâncias, estabelece um sistema de transporte para determinadas moléculas. Então vamos falar de cada um desses elementos que compõem a membrana plasmática. Começamos a falar dos fosfolipídios, que tem uma cabeça e duas caudas, sendo que a cabeça ela é polar e é hidrófilo ou hidrossolúvel, e a cabeça é feita de glicerol. Então agora temos as duas patas, que são apolares, ou seja, é hidrófilo ou lipossolúvel. Então, quanto mais lipossolúvel é a molécula que quer entrar na célula, mais fácil ela vai passar pela membrana. Ok? Agora vamos falar do glicocálix. É composto em geral por cadeias de hidratos de carbono e reveste a superfície celular. Estes aqui são os glicocálix, ok? Então, o glicocálix aderido a uma proteína, como estes aqui. Este aqui é um glicocálix aderido a uma proteína. Este aqui também é um glicocálix aderido a outra proteína. São chamados de glicoproteínas. E os glicocálix que estão aderidos à membrana plasmática, ou seja, à parte de lipídios, é chamado de glicolipídios, ok? Então agora vamos falar das proteínas que compõem a membrana. Elas podem ser integrais ou periféricas. O que significa isso? Integrais quer dizer que atravessa toda a membrana, como essas aqui, essas aqui, estas aqui, essas aqui. E também temos as proteínas periféricas que não estão aderidas completamente à membrana plasmática, ok? Como essa aqui, ok? Então vamos falar das proteínas de transporte de membrana. As proteínas de transporte de membrana são canais proteicos e proteínas transportadoras. Então tem esses dois tipos de proteínas que facilitam o movimento de moléculas pela membrana. Então vamos ver que temos dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. Vamos começar então falando do transporte passivo e suas duas vertentes. O que é o transporte passivo? Ele não tem gasto de ATP e é a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde que tem mais para onde que tem menos. Então este é o gradiente de concentração, do meio que tem mais para o meio que tem menos. Então os dois tipos de transporte passivo é a difusão simples e a difusão facilitada. O que significa isso? A difusão simples, imagine que aqui tem uma molécula
né? E ela quer passar para o meio intracelular, quer chegar aqui. A difusão simples, ela pode passar diretamente pela membrana. A molécula passa diretamente, vai chegar aqui, então ela passa diretamente pela membrana. Lembrando que quanto mais lipossolúvel for esta molécula, mais fácil ela vai passar pela membrana. Por quê? Porque temos aqui a bicamada fosfolipídio. Vamos dizer mais aqui. Bicamada fosfolipídio, sendo que essa aqui é polar e as caudas são apolares, ou seja, hidrofóbicas. Então é mais fácil a proteína passar aqui e passar por esse espaço lipossolúvel e passar de novo, porque é muito mais fácil, muito mais fácil. E a gente falou sobre a difusão simples, né, que a molécula passa diretamente pela membrana, e a difusão facilitada é que a molécula passa por um canal ou uma proteína, ok? São facilitadas por canais proteicos. E temos então, já que são facilitadas por canais proteicos, temos tipos de canais proteicos, que são dois tipos. Canais proteicos que tem comporta e que não tem comporta. O que é isso? Aqui temos uma representação de uma proteína que tem comporta, ou seja, que tem uma proteína e aqui está fechada. E através de estímulos externos ou internos, esta comporta irá abrir e irá poder passar a molécula. Ok? Então, isso que é uma comporta, ou seja, uma porta que impede a entrada de certas moléculas. Aqui abrem com estímulos específicos e foi o que eu falei. Então, dentro das proteínas com comporta, a gente tem 4 tipos delas, que são os canais de voltagem, ou seja, que abrem e se fecham em resposta a uma variação de potencial elétrico da membrana, um estímulo elétrico na membrana que faz abrir essa comporta. Ou seja, está fechado, aí toma um estímulo elétrico, aí abre a comporta e vai poder passar a membrana, a molécula. Okay? Esse é o canal de voltagem. Agora tem o canal de ligando. O que é o canal de ligando? São canais que só se abrem quando se ligam, quando tem um ligando específico, uma molécula sinalizadora específica que faz abrir este canal, essa comporta, perdão, como se fosse uma chave. Ela só vai se abrir, o canal só vai se abrir quando colocar a chave e abrir a comporta. Ou seja, quando aqui tem uma representação bom para explicar. Aqui temos a proteína e aqui temos meio que uma fechadura, entre aspas, onde quando a chave, né, entre aspas, se liga a essa fechadura, aí vai se abrir a comporta e vai permitir a passagem das moléculas, ok? Estes são os canais de ligando. Agora temos os canais mecânicos, ou seja, que são os canais que se abrem em resposta a estímulos mecânicos, ou seja, pressão, a estiramento, a vibração. Estes canais são comuns não são, podem ser encontrados no ouvido interno. Vamos dar este
este canais de voltagem pode ser feito nos neurônios, pode ser encontrado nos neurônios, este aqui nos neurotransmissores, né? E aqui temos canais iônicos de proteína G, que esses canais são ativados diretamente por receptores acoplados à proteína G, que estimulam e fazem abrir o canal. Vamos ver aqui, vamos fazer um desenho para... Então vamos aqui. Imagina que aqui tem uma proteína G que não deixa abrir essa comporta, ok? Meio que a fechadura interna desta comporta. Então, imaginamos que aqui tem uma molécula, ela quer passar, ela consegue passar e se une a essa proteína G. Quando esta proteína se liga à proteína G, a proteína G dá um passo para o lado, libera a comporta e ela vai poder ser aberta e passar a molécula. Então, esta é a proteína G. Ok? Vamos consertar aqui rapidinho. Ok? Então, estes são os 4 tipos de canais proteicos com comporta. Aí agora temos os canais proteicos que não têm comporta, ou seja, estão sempre abertos, não necessitam de estímulos externos para funcionar. Então, quando a molécula quiser passar ali, ela tem caminho livre para passar de boa. Aí temos os canais que são mais especializados, que não tem os canais sem comporta, que são mais especializados, que são os canais de escape de potássio, que eles permitem a saída de potássio da célula de maneira passiva, a fim e com necessidade de regular a concentração de íons de potássio intracelular, para que a célula não exploda de excesso de potássio, ok? E também temos as aquaporinas, que são canais especializados no passo de água através da membrana, ok? Água, e também temos a aquaporina de glicerol, que também que são canais especializados no passo de glicerol através da membrana. Vamos nessa imagem aqui de novo. As moléculas de água, elas são bem pequenininhas, então elas também conseguem passar pela bicamada fosfolipídica através de difusão simples, mas também tem os canais especializados no passo de água, que são as aquaporinas, ok? Então aqui temos o esquema que a gente acabou de ver de transporte passivo. A gente estava estudando os tipos de canais, ok? Então, os tipos de transporte passivo são esses: difusão simples, direto pela membrana, ok? Difusão facilitada por proteínas, e também proteínas que essa aqui são o tipo de proteína que eu falei aqui, né? De ligando, que ela vai, se liga a uma proteína tal, e com essa proteína é jogada a proteína da célula, tá? Então, essa é a difusão simples e essa é a difusão facilitada. Agora a gente vai estudar o transporte ativo, que, ao contrário do transporte passivo, tem um gasto de ATP e é
contra o gradiente de concentração. Então, a gente viu que o gradiente de concentração normal vai do meio que tem mais para o meio que tem menos, ok? Agora, vamos ao contrário, do meio que tem menos para o que tem mais. Então, para fazer isso, para ir contra o gradiente de concentração, tem que ter uma ajuda de energia. Isso que a gente está estudando aqui. Tem o gasto de ATP, gasto de energia. Então, este transporte ativo é dividido em duas partes, como o transporte passivo, que é transporte ativo por proteínas e por vesículas, que a gente vai estudar mais tarde, mas pelas proteínas, ou seja, as proteínas transportadoras. Vamos aqui ver as proteínas transportadoras. Temos duas para ser mais preciso, para ficar mais fácil de estudar. Então, o que são o transporte ativo primário por bomba de sódio e potássio e transporte ativo secundário por proteínas transportadoras acopladas. Então, a bomba de sódio e potássio, o que ela é? Ela usa energia do ATP e com um estímulo de ATP, ela consegue expulsar 3 íons de sódio para fora da célula e transporta 2 íons de potássio para o interior, criando um gradiente de concentração necessário para estabilidade neural. Entendeu? Não? Então, não entendeu? Então vamos ter um desenho aqui para ficar mais didático. Ou seja, esse aqui vai ser o caminho, né? Então, vamos explicar. Temos aqui uma quebra de ATP. Então, com a quebra de ATP, se acopla... Não, vamos explicar novamente, tá? Temos aqui uma quebra de ATP, aí o ATP se acopla, essa energia se acopla num receptor e joga 3 íons de sódio para fora da célula e capta 2 íons de potássio do meio extracelular para o meio intracelular, ok? Ou seja, resumindo, se liga o ATP, joga 3 sódios fora, capta 2 potássios para dentro. Só isso. E o transporte secundário, o que é? Ele usa energia da difusão de uma molécula cotransportada. Então, ela não usa ATP diretamente. Então, o que seria isso? Com a quebra de ATP e o uso de ATP nas bombas de sódio e potássio, outras moléculas usam esse resto de ATP e também fazem seu funcionamento distinto da bomba de sódio e potássio, mas utilizando o mesmo resto de ATP, mesma energia. Agora vamos para os métodos de sinalização celular. O que são a sinalização celular? Resumindo em uma mini frase, são as comunicações entre células. O que é isso então? Então temos 4 tipos de sinalização celular e eu vou explicar cada uma delas agora. Temos a sinalização sináptica, que é a molécula de... Primeiro vamos explicar aqui, para ficar mais fácil, que temos aqui uma célula que quer se comunicar com outra célula. Vamos fingir que isso aqui é uma outra célula. Então, o que se diz isso? Esta aqui é uma célula... vamos desenhar aqui, Vamos lá, para ficar mais bonitinho também.
Então, essa célula aqui quer se comunicar com essa célula aqui. Então, essa célula que quer se comunicar se chama célula de sinal. E essa aqui, célula diana. Então, a célula que vai transmitir vamos colocar aqui uma molécula de sinal. Molécula de sinal vai ser o que vai ser enviado, a informação, o que vai ser enviado para outra célula. Então, célula de sinal, ok? Célula de sinal e que vai receber célula diana, só para ficar explicado isso. Então, vamos lá. Sinalização sináptica. A molécula de sinalização se libera perto da célula diana. Então, só a célula afetada, que é a célula diana, só uma célula que vai ser afetada, ou seja, apenas uma célula diana, igual tem nesse desenho aqui. Temos a célula de sinalização e a célula diana. Então, o impulso aqui, a informação vai ser enviada apenas e vai ser capturada apenas por uma célula diana. Este exemplo de sinalização é normal de se ocorrer em neurotransmissores e nas neuronas, né? Nos neurônios. Agora temos a sinalização parácrina, que a molécula de sinalização se libera no espaço intercelular e afeta várias células próximas, mais de uma célula. Ou seja, temos aqui a representação gráfica, ou seja, temos aqui a célula de sinalização, é liberada um impulso, uma informação, e essa informação é capturada por mais de uma célula diana. Aqui está representado 3. Então, isso quer dizer que é uma sinalização parácrina. Agora temos a sinalização autócrina, perdão. Como se diz auto, né? Auto é que é ele mesmo. Ou seja, a célula de sinalização também é a célula diana. Aqui o impulso é liberado, a informação é liberada no meio intercelular e é capturada pela mesma célula, né? Então é usada essa informação pela mesma célula. Então ela mesma emite o sinal e ela mesma vai receber o sinal. Okay? Esta é a sinalização autócrina. Agora temos a sinalização endócrina, que a molécula de sinalização entra na corrente sanguínea e é transportada até as células diana em outros órgãos, muito longe, em órgãos que estão totalmente longe da célula da célula de sinal, ok? Então, um exemplo aqui, temos lá a glândula hipófise, essa glândula vai emitir um sinal, emitir uma informação, ou seja, vai emitir um hormônio, né? Um hormônio, e vai ser transportado pela corrente sanguínea até o órgão que vai ser usado esta informação, este hormônio, esta informação, né, no órgão. Aí aqui pode ser um útero da vida, um coração, pode ser a pele, então depende do órgão. Mas o que queremos dizer aqui é que a glândula, a célula de sinal está muito longe
da célula diana. Então, já que está muito longe, precisa de um meio para chegar a essa informação, que é a corrente sanguínea. Então, este aqui é a sinalização endócrina. Ok? Então, esta é a parte de membrana celular. Ok?